Existe um rio onde tudo é bom, uma nascente bem maior que a dor, um oceano sem medo nenhum, maré que sobe, que sobe. Existe um rio se movendo em mim, vem transportando do amor de Deus com toda força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio. Existe um rio se movendo em mim, vem transportando o amor de Deus com toda força, vindo sobre nós, maré que sobe, sobe. Rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio. Caldeias vão quebrar e os presos libertar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir, Senhor. Vamos nos alegrar, nas ruas vamos cantar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir, Senhor. Nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio. Nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no Ele é o Rei Jesus, Ele é o Rei Jesus, e Ele vem, Ele vem. Ele é o Rei Jesus, Ele é o Rei Jesus,
e Ele vem. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, e Ele brilha, e Ele brilha, e Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá, e Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge neste lugar. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, e Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá, e Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, e Ele brilha, e Ele brilha, e Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá, e Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge neste lugar. Ele é aquele que morreu como um cordeiro. Ele morreu como um cordeiro mudo. Ele não questionou, ele não reclamou, mas ele foi fiel até sua morte. Deu a morte de cruz. Mas pela sua morte o Pai deu um nome que está acima de todo nome. E toda língua e todo joelho
todo o povo confessará que Jesus é o Senhor, porque Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão desse mundo. Então vem e ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, e tão claro, o teu brilho é maior que a luz do sol, e a luz do sol, e a luz do sol. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, e Ele brilha, e Ele brilha, e Ele brilha neste lugar. Ele é o de Judá, e Ele é o leão de Judá, e Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, e Ele brilha, e Ele brilha, e Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, e Ele é o leão de Judá. Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge neste lugar. Que ruja o leão, Jesus. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham agora para o nosso culto online. Que bênção ter você aqui com a gente. Nós somos a Paz Church Quixeramobim. Somos família, lugar de amor e cuidado. E que é um privilégio a gente estar agora juntos, mesmo que online, cada um na sua casa, cada um no seu lugar, onde você estiver assistindo, para a gente celebrar esse tempo tão especial, que é a Semana da Páscoa. A Semana da Páscoa que representa a passagem de Cristo, da morte para a vida, a sua ressurreição, a vida que Ele deu na cruz, por mim e por você, e que isso abre também uma passagem, um canal diante de Deus, para termos nossa salvação, a nossa vida com Ele, o nosso caminhar com Ele, para todo sempre. Você crê nisso? Dê um glória a Deus, cumprimente aí quem está do seu lado, diga que a alegria está celebrando a Jesus com você, está celebrando a Páscoa com você, e vamos mergulhar na palavra do Senhor nessa noite. Devido a esse tema Páscoa, é o que a gente vai estar meditando hoje. E a Páscoa, ela foi instituída lá no Velho Testamento, na época de um homem chamado Moisés. Lembra daquele que abriu o mar? Lembra das pragas do Egito?
Então, justamente naquela época é que foi instituída a Páscoa. E para nós, cristãos, isso foi instituído no Velho Testamento para o povo de Israel. Isso é vivido até hoje. Mas para nós cristãos, enquanto a Páscoa, na época de Moisés, representou a libertação do povo do Egito, essa passagem, para nós cristãos, representa a morte e ressurreição de Jesus. Então, o primeiro entendimento que você precisa ter sobre a Páscoa é isso. E o que é que significa a Páscoa? A Páscoa aqui tem uma palavra original do hebraico que significa pessa, que significa saltar ou passar. E ela significa e faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga ao Egito. Essa 10ª praga, ela falava da morte dos primogênitos. Quando Deus levanta Moisés para libertar o povo que estava cativo no Egito, o imperador daquela época, o faraó daquela época, ele não quis libertar o povo de início. Então, começou as pragas vir sobre o povo. E vim para atormentar e lembrar que Deus é soberano, que Ele é o Senhor dos exércitos. E quando foi na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, todos sofreram, aqueles que não criam em Deus, mas aqueles que criam no Senhor, que creram, e que creem até hoje, eles não foram atingidos. As casas deles não foram atingidas, não foram abaladas. Então representa esse momento. Então Deus atingiu os egípcios, mas protegeu o povo dele, o povo de Israel. E se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: Celebre a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei o exército de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo para todas as suas gerações. Essas festas dos pães sem fermento, elas também representam a Páscoa. Nós vamos meditar mais sobre isso. Então a gente entender que depois de 400 anos que o povo de Israel teve preso no Egito, Moisés foi levantado como o grande libertador. Moisés foi levantado como aquele que ia até lá, para livrar o povo de Deus daquela prisão. E o que é curioso sobre a vida de Moisés, eu não sei se você sabia desse dado, ele como grande líder, como boca de Deus naquele tempo, Moisés ele levou 40 anos achando que era alguém. Depois ele passou mais 40 anos aprendendo que ele não era ninguém. E depois ele passou 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. É importante a gente analisar isso sobre a vida de Moisés e o tempo que ele viveu. Essa data 40 anos ela é muito significativa. Tem várias passagens da Bíblia que falam dessa mesma data. Mas enquanto ele achava que era algo, depois ele descobriu que não era nada sem Deus. E depois descobriu que uma pessoa que ninguém dá nada, mas quando Deus quer usar, ele faz uma revolução. Ele gera uma grande libertação e libertou aquele povo do Egito. E que foi grande o júbilo, a alegria e a festa, que simboliza também a Páscoa naquela época. A palavra de Deus também diz em Êxodo 12, versículo 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. Obedeça a essas instruções, como decreto perpétuo, para vocês e os seus descendentes. Deus ele deu uma ordem específica para Moisés. Lembrando que o povo que era cativo lá no Egito como escravo, e Moisés estava libertando aquele povo. E quando ia passar a 10ª praga, que iria matar os egípcios, os filhos dos egípcios, Deus ele deu uma ordem para Moisés passar para o povo. Vocês vão matar um cordeiro. E com o sangue desse cordeiro, que é um cordeiro puro, sem defeito, sem mácula, com o sangue desse cordeiro, vocês vão espigar ele sobre a porta da casa de vocês, a entrada da casa de vocês. Então, através desse cordeiro, quando o anjo da morte passar, quando o destruidor passar, ele não vai atingir. Entenda que quando você tem Deus na sua vida, Deus na sua família, Deus na tua casa, o inimigo pode mandar a flecha que for. O inimigo pode tentar destruir como ele quiser, mas ele não vai conseguir, porque as portas da tua casa estão protegidas pelo sangue do Cordeiro, pelo nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Deixa aí o seu glória a Deus aí, nosso chat ao vivo. Vamos celebrar porque estamos em Páscoa. Estamos celebrando
a vida de Jesus, o que ele fez por nós. E olha o que é interessante. Nesse momento da passagem, quando Moisés manda o povo fazer esse ritual de sacrificar o cordeiro, e olha que tudo isso vai ter relação lá com Jesus, lá no Novo Testamento. Vamos chegar lá. Mas depois do sacrifício de passar o sangue na porta, eles deveriam comer esse cordeiro, bem como comer pães asnos e ervas amargas. Isso está em Êxodo 12, você vai meditar sobre isso. E por que ele escolheu comer essas três coisas? O cordeiro representa o sacrifício. Pelo sangue do cordeiro, eles foram salvos. Os pães asnos, eles representam um pão que é sem levedura, ou seja, um pão sem fermento. E é uma lembrança da pressa que eles tiveram durante o êxodo. Então imagine que logo após a libertação, eles tiveram que se apressar, eles tiveram que passar logo, eles tiveram que fugir. E lembra que eles passaram até pelo Mar Vermelho fugindo do faraó. Então os pães asnos, eles representam isso. Essa pressa é algo simples, é um pão sem fermento. Então é um pão prático de se comer. E quando fala das ervas amargas, isso aqui também lembra diretamente ao sofrimento e às aflições que eles passaram na escravidão. Então Deus deu a salvação a eles, mas também lembrou algo importante. Que Deus agiu no tempo certo, 400 anos depois, mas era o tempo de Deus. Ele libertou aquele povo. O pão asno, ele representa a pressa que eles tiveram que sair dali, mas uma pressa que eles confiavam em Deus enquanto caminhavam. E essas ervas amargas, eles comeram para nunca esquecer do livramento, da libertação que Deus deu sobre aquele povo. Veio o juízo sobre os egípcios, que era um povo que não adorava o Deus verdadeiro, mas veio salvação para o povo de Israel. E assim eles celebraram grandemente essa Páscoa, pelo sangue do Cordeiro que foi imolado e sacrificado, para gerar salvação para aquele povo. E olha o que a palavra diz em Êxodo 12, continuando no mesmo capítulo, versículo 26 e 27. Diz assim: quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, responda-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Então Deus ele deixou decretado que isso deveria ser lembrado por todas as gerações. Eu estou lembrando isso agora para mim e para você também. E a gente precisa ter esse entendimento do que aconteceu lá atrás, antes da vinda de Jesus, porque tudo faz uma ligação para ele. Ele é o Cordeiro. Esse Cordeiro que foi sacrificado nessa época. É o Cordeiro também que deu a vida por nós. Mas é também o Cordeiro que está sentado à direita do trono de Deus, em glória, em poder e majestade. Então esse mesmo Cordeiro, ele simboliza a salvação para mim e para você. Então, fazendo essa explanação rápida sobre a Páscoa, na época de Moisés, do Velho Testamento, do povo de Israel, que é celebrado até hoje, é a gente entender que eles foram livres daquela praga. Eles foram livres do anjo da morte que veio sobre aquele povo na época, porque eles foram fiéis ao Senhor, porque eles acreditaram no Senhor, porque eles entregaram a vida deles no Senhor. Se você confia no Senhor, você crê que Ele é poderoso, que Ele vai blindar a tua casa, apegue-se mais e mais ainda a Ele. Tenha fé, tenha uma fé que move montanhas, como Ele declarou, como Jesus declarou. Se nós nos enchermos dessa fé e dessa coragem, praga nenhuma chegará à tua casa. E é o que eu declaro, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. E para nós os cristãos, eu falei do povo de Israel, eu falei do povo judeu, mas para os cristãos, depois da vinda de Cristo, depois dessa caminhada do Messias que andou sobre a terra, vamos meditar sobre isso também. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele declarou, isso é uma profecia que ele declarou para quando Jesus viesse ao mundo, quando Yeshua viesse ao mundo. Ele disse assim: como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Então essa profecia se cumpre quando Jesus, ele é capturado, ele é preso, ele é espancado, ele é humilhado. Cuspiram sobre ele, bateram sobre ele e ele não disse uma palavra. Você quer saber qual é a maior profetada? Qual foi a maior palavra que Jesus deixou para mim e para você? Foi o silêncio dele na hora da humilhação. O silêncio de Jesus diante de toda aquela humilhação foi as maiores palavras que ele poderia ter deixado para nós. Porque ele suportou, porque ele viveu aquilo, ele venceu aquilo. Ele foi fiel até o fim, por mim e por você.
Por isso que ele é digno de honra, por isso que ele é digno de glória, de majestade, de poder. Por isso que ele reina pelos séculos dos séculos. Por isso que Deus deu poder, autoridade para ele, onde toda língua, todo joelho se dobrará perante a ele. Porque ele foi fiel, como um cordeiro mudo que foi morto. E João Batista, lá em João, capítulo 1, ele viu Cristo. Ele foi aquele que batizou Jesus nas águas. E ele também declarou o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí está ele. Aquele que nós aguardamos. Aquele que era. Agora ele é aquele que é. Ele veio. E ele tira o pecado do mundo pelo seu sacrifício. Pela mensagem que ele deixou. Pelo amor que ele derramou. Por mim e por você. Pelo chamado que ele faz conosco de estar em unidade com ele, para que o mundo creia que ele veio, como diz João 17. Então esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nos tira do mundo das trevas, que nos tira de qualquer império do mal e nos traz para o império da luz e da salvação. Esse é Jesus. O apóstolo Paulo ele também escreveu o seguinte, trazendo agora para a Páscoa dos cristãos. Ele disse em 1 Coríntios 5,7. Paulo escreveu: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Paulo está dizendo que a nossa Páscoa agora simboliza Cristo. Enquanto aquele povo, na época de Moisés, a Páscoa deles simbolizou a libertação do povo naquela prisão que eles viviam no Egito, Cristo agora é a minha e a sua Páscoa. Ele que representa a nossa passagem dessa vida na terra para a vida para o céu. Ele é que é a nossa peça, como fala no hebraico, ele é que é a nossa Páscoa hoje. Então a Páscoa, como eu já falei de início, é uma das maiores celebrações porque lembram fielmente esse momento da cruz. É um momento onde as televisões estão passando filmes falando da morte de Jesus. Talvez você assistiu em algum canal. E se você não viu, assista. Lembre desse momento. Renove a sua fé assistindo esse momento de tudo que ele passou na cruz por nós também. Porque Paulo ele também lembra em 1 Coríntios 14, ele diz assim, ó: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa a fé. Se Cristo não tivesse ido até o final daquele momento, a nossa fé seria vã, não teria valor nenhum. Porque a profecia é que ele seria o cordeiro que seria sacrificado, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, como ele foi fiel até o fim, então a nossa fé ela se torna verdadeira. A nossa fé ela se torna em algo digno de confiança, digno de acreditar e de caminhar com ele. Então, por isso que Paulo reforça. Como ele ressuscitou, nós temos uma fé, nós temos algo que se apegar, nós temos algo para crer. E que ele caminha em nós com o Espírito. Ele disse que foi, mas deixou o Espírito Santo. Mas ele disse que em breve voltará, como o Cordeiro que reina ao lado do trono de Deus. Em breve ele voltará para levar a sua igreja. Os sinais estão aí, igreja. Isso é um chamado para a gente estar preparado. Talvez essa seja a nossa última celebração de Páscoa. Talvez essa seja a última oportunidade que nós temos para levar Jesus para alguém, para anunciar essas boas novas, que esse é um dever meu e seu. Para levar Jesus para a nossa família, para celebrar esse momento. Então vamos aproveitar. Vamos celebrar esse momento com Ele. E não esquecer do que Ele fez por nós. Então a gente entende com isso da diferença da Páscoa de Moisés como da Páscoa de Cristo. E Jesus ele deixou um ensinamento. Nos seus últimos momentos com os discípulos, ele deixou um ensinamento que nós celebramos isso todo mês. Ele falou sobre a ceia do Senhor. Olha o que aqui diz em Lucas 22, versículo 19. Lucas 22, versículo 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A gente entende que ao a gente comer o pão, lembra dos pães asmos lá de Moisés, lá do povo quando saiu do Egito? Ele agora é o pão da vida. O seu corpo representa esse pão que a gente se alimenta. Que o corpo dele foi transpassado, foi humilhado, foi maltratado. Mas isso gerou vida para nós. Então quando a gente come o pão na ceia,
Domingo passado a gente ceiou em memória dele. Então esse pão ele representa o corpo de Cristo. E ele disse mais, que esse sangue ele representa a nova aliança, que é derramada por mim e por você. O sangue que foi derramado na cruz por nós. É por isso que diz que há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome, há poder no sangue de Jesus. Até os demônios reconhecem e estremecem, porque há poder onde o nome dele é anunciado e onde o nome dele é pregado. E há poder dele aí sobre vocês, sobre a sua casa agora. Porque o sangue dele nos purifica, o sangue dele nos limpa e nos dá a direção rumo à salvação. Amém? Aleluia? E muitas vezes as pessoas se perguntam, mas pastor, como é que fica a questão do ovo? Como é que fica a questão do chocolate? Como é que fica a questão do coelho? Então entenda o seguinte, que o ovo ele é simbolizado como algo que representa uma nova vida. O coelho ele representa a fertilidade, uma geração que é criada. E o chocolate tem um entendimento como algo que é melhor de comercializar. Quem aqui não gosta de chocolate? Eu acho que a cada 10 pessoas, umas 9 gostam de chocolate. Então foi criada essa ideia, mas eu quero dizer para você que é cristão que isso não tem nada a ver com a nossa fé. Então eu não posso comer ovo da Páscoa? Pode, coma. Se quiser dar um para mim também, pode me dar que eu aceito. Pode deixar um aqui para mim na minha casa ou na igreja que eu aceito. Mas entenda, isso não representa a nossa fé. Isso não representa a nossa aliança, porque a nossa aliança ela foi paga com sangue, o sangue do Cordeiro. Então o fato de você comer o ovo da Páscoa, isso não é difamação nenhuma. Entenda o que eu estou dizendo. Agora, você não pode exaltar um coelho. Você não pode exaltar um ovo da Páscoa. Exalte o Cordeiro, exalte o nome de Jesus. Porque Ele é a nossa Páscoa, Ele é a passagem dessa vida terrena para a nossa vida eterna. Amém? Lembre-se sempre de Páscoa, fazer referência a isso. E lá em Apocalipse 5, nós estamos meditando também sobre o final dos tempos no nosso Tadel, você pode acompanhar com a gente. E sempre reforçando aqui nos cultos também, a gente está preparado para o dia da vinda do Senhor. Mas olha o que é que diz em Apocalipse 5. Versículo 8. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Olha o Cordeiro aqui. Tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então aqui fala do momento onde todos se prostram diante do Cordeiro. E no versículo 9 diz assim, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Então digno é esse Cordeiro. Digno é Jesus, digno é Yeshua, o Deus da nossa salvação. Digno é Ele por ter feito isso em nossa memória para a nossa salvação. Por ter feito isso para a gente abrir esse canal de passagem para Deus. Por ter feito isso para que a gente tenha um caminho a seguir. E um caminho que não leva à perdição, um caminho que não vai ter uma parada. O caminho que vai além de idade, vai além do que você conquistou ou viveu aqui na terra. Um caminho que vai te levar para a salvação eterna, para viver eternamente com Ele. Para viver o melhor de Deus, seja aqui na terra ou seja lá no céu. Mas se estamos com Ele, nós estamos em salvação. Nós estamos protegidos. Porque é pelo sangue do Cordeiro que isso vem de salvação para mim e para você. Por isso que a Ele há toda a honra, toda a glória, toda a majestade, a todo o poder, toda a salvação que vem do Teu nome, Jesus. E que venha sobre a nossa terra, sobre Quixeramobim, sobre as nações, Pai. Que o sangue derramado seja glorificado nessa hora. Que o sangue derramado, Pai, seja exaltado nessa hora. Porque Tu é a nossa Páscoa, Tu é a nossa salvação para todo sempre. Amém, amém e amém. Você crê nisso? Dê o seu glória a Deus. Deixa a sua mensagem aí no chat. Diga para quem está do seu lado aí, ó, Jesus é a nossa Páscoa. Estremece a tua casa agora, diz Jesus é a minha Páscoa, Jesus é a minha salvação. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida para mim. Estremece isso aí, faz teus vizinhos escutarem aí, porque glorioso é o nome de Jesus e digno sempre de honra e glória. E o que é que sustenta a nossa fé? O que é que sustenta a nossa caminhada? Falando sobre Páscoa, falando sobre ouvir essa mensagem, falando sobre entender mais sobre o que Jesus fez por nós. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,7. 2 Coríntios 5,7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Paulo está dizendo que
a nossa crença nele, a nossa caminhada com ele, a gente caminha por fé. Nós não estamos vendo Jesus agora, apesar que ele pode aparecer para uma pessoa ou outra, isso já aconteceu diversas vezes. Mas nós andamos por fé. Nós andamos pelo que nós cremos. Isso vai além de opiniões humanas, isso vai além de uma placa de igreja. É crer que Jesus é o Senhor de toda a terra. É crer que ele é o Deus da nossa salvação. Imagine você que num período de Páscoa como esse, para a gente entender melhor um pouco disso também, sobre eu não preciso ver para crer. Imagine comigo que tinha 2 malucos no hospício. E eles estavam lá, e eles foram até o banheiro e viram o chuveiro ligado, descendo água. E um resolveu apostar com o outro. Vamos apostar quem sobe primeiro em 30 segundos? Eles viram aquela água caindo, e daí um propôs para o outro. Vamos apostar quem vai subir primeiro em 30 segundos? Aí o outro olhou para ele e disse, tu é doido, mano? 30 segundos é muito pouco tempo. Na hora que eu estiver subindo, tu vai desligar o chuveiro e eu vou cair. Olha o que eu quero dizer com essa mensagem. Ele creu que ele podia subir o chuveiro. Ele creu que ele podia subir sobre as águas. Ele creu que aquela água escorrendo ele poderia, de alguma forma, escalar aquilo. E o que eu quero te lembrar com isso é, nós não precisamos ver para crer, porque ele está presente nas nossas vidas. Ele caminha conosco, ele está no teu lar agora, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele estará. Ele está em sintonia conosco agora. Ele está dando uma mensagem para o mundo nesse tempo agora. Muitos estão se voltando para ele. Muitos estão se arrependendo e se voltando para ele. Eu quero dizer para você também que nos assiste, esse é o momento que Deus te chama mais do que nunca. Esse é o momento que o Senhor tem feito esse chamado. Essa doença que está sobre o mundo é para lembrar que Deus ele está no controle e que Ele quer que a gente entregue esse controle para Ele e confie plenamente nele. Eu não preciso ver para crer. Eu só preciso confiar de todo o meu coração. E lembra um episódio onde Jesus estava com os 12 discípulos. Com os 11 discípulos. Judas já tinha se sacrificado. Mas olha aqui o que lembra lá em João 20, versículo 29. Aqui é um momento que Tomé, ele se encontra com os irmãos e diz, eu não creio que ele ressuscitou. Lembra de Tomé? E Jesus disse assim, ó, você crê porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Tomé teve aquele velho discurso que muitos dizem, eu só vou crer se eu ver ele. Jesus aparece, mostra o buraco nas mãos, mostra a ferida na lateral, o buraco nos pés dos pregos. E ele diz, ó, você crê porque me viu? Felizes são aqueles que não viram, mas mesmo assim creram. Jesus ele passou 40 dias após a sua ressurreição, visitando pessoas e visitando os discípulos. Então olha o que eu estou querendo dizer aqui. 40 dias, na época de Moisés, 40 dias ele passou no deserto sendo tentado, 40 dias ele passou visitando os discípulos e visitando outras pessoas, dizendo, ó, eu morri por você. Depois ele sobe aos céus. Mas ele está falando aqui, ó, que felizes os que não viram e creram. Aquelas pessoas viram ele após a morte, após ele ter ressuscitado. Mas eu quero dizer que feliz é você hoje, que deposita sua fé nele, que deposita sua aliança nele, que deposita sua segurança nele. Hoje tem pessoas, um exemplo da China, que é o país que mais mata cristãos no mundo. São mais de 50 mil cristãos mortos por ano. E a China agora proibiu até eles de assistir os cultos online, que é uma oportunidade que nós estamos aqui. E sabe o que acontece com isso? Em meio a essa perseguição, a fé deles aumenta. Eles não desistem, eles não param. E isso é uma mensagem também para mim e para você. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem com ele aqui nesses cultos online. Mas eu quero te lembrar de você aproveitar o tempo que você tem com ele aí no secreto, aí na sua casa, aí no seu lar. Valorize esse tempo, porque feliz é você que crê, mas não viu. Feliz é você que vive independente de sentimentos, independente de qualquer arrepio, de qualquer coisa, porque nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Nós cremos que Ele é o nosso Rei da Glória. Amém? E para finalizar, Romanos 10, 17 diz assim, como é que a gente fortalece a nossa fé? Como é que a gente aumenta a nossa fé? Como é que eu vou fortalecer isso na minha vida? E Paulo diz, ó, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então você fortalece sua fé em oração.
como Jesus ensinou em Mateus 6. Você fortalece a sua fé em comunhão. Estamos em comunhão em família agora. Mas você fortalece a sua fé pela palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que quebra todo jugo, a palavra da salvação. Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Em João 17 ele diz também: santificai-vos na verdade, que é a tua palavra da verdade. Então o que nos enche de luz, o que nos faz a gente nos libertar de todo o mal, de todas as trevas, é quando a gente mergulha nessa palavra. Esses dias eu estava lendo a Bíblia em casa, e eu li alguns versículos que me tocaram muito, e eu disse: Senhor, obrigado. Obrigado por poder ler a tua palavra, obrigado por poder meditar, porque meditar nas tuas promessas. Porque eu sei que tem pessoas hoje que gostariam de ter uma Bíblia para ler, mas não podem. Hoje isso já acontece. E lá em Apocalipse fala que vai ter uma época que as pessoas vão ter fome da palavra de Deus, mas não terão mais. Então esse é o momento de você se encher da palavra de Deus. Esse é o momento de você entender o significado da Páscoa, do que ele fez por você. E Jesus ele fez uma oração. Lá em João 17 ele fez uma oração por nós. Ele estava nos seus últimos momentos, aqui antes dele ir para a cruz. Mas olha a oração que ele deixou para esse tempo de hoje, para esse tempo de agora. João 17, versículo 20, ele diz: rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Deles a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me ama. Quando a gente está nessa plena unidade com Jesus, nós estamos em plena unidade com Deus e Espírito Santo. É derramado esse amor. É derramado essa proteção, esse cuidado. E quando você vive nisso, por onde você passa, a luz ela resplandece sobre as trevas. O amor ele vai vencer todo o ódio. O perdão ele vai vencer toda a dor. A alegria que vem de Deus vai tirar toda a mágoa. Então Jesus fez essa oração para aqueles que creram. Eu creio, você crê? Então nós que cremos, Ele deixou essa oração para a gente se aliançar mais e mais com Ele, porque pelo sangue do Cordeiro, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que abre a passagem para nós chegarmos à salvação e ao trono da graça. Então viva a sua Páscoa. Feliz Páscoa para você e para sua família. Feliz vida em Cristo em Jesus, hoje, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Você crê nisso? Então aplauda o nome de Jesus. Você recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus. Que Ele te abençoe e te guarde. E vamos agora adorar e louvar a Deus. Que pelo sangue do Cordeiro e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, nós fomos purificados. Vamos agora adorar a Jesus juntos, nesse tempo de adoração. Obrigado, Jesus, por preço pago pelo sangue derramado por nós. Se estamos aqui, Pai, é porque nós cremos em Ti. Nós queremos ser um contigo. Nós queremos anunciar a Tua palavra. Nós queremos apresentar ao mundo quem Tu és. Que Tu é o nosso Rei. Tu é o nosso Rei da glória. Tu é o leão que ruge sobre o mundo. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou.
tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Ele nos chama nessa hora. A morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. E eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. E eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Eu creio que nessa hora o amor de Deus, Ele te chama. Eu creio que nessa hora aquele grito que Ele deu, está consumado, isso faz revelar algo em você, na tua mente, no teu coração. E aqueles que confiam neles não serão abalados, não serão envergonhados. Mas existe algo que todos os dias que eu e você temos que fazer. É conhecer quem Jesus é, quem Cristo é nas nossas vidas. E eu te pergunto, você pode responder aí do seu lar. Você crê que Jesus Cristo deu a vida por você? Você crê que Ele deu a vida por você? Que aquela morte foi por você? Se você crê no seu coração, então vamos declarar agora, vamos confessar isso com os nossos lábios. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa hora, eu reconheço que Tu é o meu Senhor e o dono da minha vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu renego toda a obra de Satanás na minha vida. E eu declaro que só Tu é o meu Senhor. Só Tu tem autoridade sobre mim, sobre a minha casa, sobre as minhas escolhas. Espírito Santo, quando eu leio a Tua palavra, me revela o propósito que Tu quer que eu siga. E eu decido de hoje em diante Te seguir para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Você que declara isso, diga: eu não sou mais escravo do medo.
Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aplauda o nome de Jesus, onde você estiver, glorifique a Ele. Aleluia! Nós encerramos o nosso culto por aqui e também queremos te convidar a exercer a tua fidelidade a Deus. Você pode estar ofertando e dizimando em nosso ministério. Vai estar aparecendo a conta bancária, onde você também pode estar abençoando para que o reino continue expandindo através do nosso ministério e você exercendo a sua fidelidade a Ele. Assim como Ele foi fiel a nós, que nós possamos exercer a nossa fidelidade a Ele nessa hora também. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Que Ele enche o teu coração de alegria, do amor e da verdade e da salvação. Uma semana de paz e bênção para você e para sua família. Deus te abençoe. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Comigo.
Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo.